Já diz o ditado que a necessidade aguça o engenho, e foi isso mesmo que as minhas próximas convidadas fizeram. As competências foram convertidas em negócio e nasceu a Done for Talent. Quer saber mais? Junte-se a mim, à Flora Neves e à Gabriela Lacerda. Olá, muito bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estarem connosco e obrigada por nos darem a conhecer estes brinquedos e estes puzzles muito bonitos. No fundo é um 2 em 1, não é, Flora? Sim. São puzzles que se constroem e que depois dão... aliás, originam estes produtos tão bonitos que também dá para brincar. Exatamente. Portanto, são produtos direcionados a crianças, no caso dos COS, para crianças mais ou menos com idades compreendidas a partir dos 5 anos. Sim. Relativamente aos o Castelo de Santa Maria da Feira ou então a Torre de Belém, crianças a partir dos 14, também para adultos, para colecionadores, portanto são em peças, não é? Sim, aliás, vemos aqui um dos sacos que traz essas peças. Temos aqui um saco, portanto, que tem o Castelo de Santa Maria da Feira ainda em peças. Sim. Também temos aqui a base do castelo. E depois é só um pouco dar vazão à criatividade e aproveitar um bom momento em família e montar aqui o nosso puzzle. Ora bem, é um produto de alguma forma muito inovador, não só pela qualidade, pelo material em si, o facto de também ser algo que depois poderá ser uma peça guardada em casa, não é? Para colecionadores, como disseste, mas também recontar a história, no fundo. Vejo que vocês foram aqui buscar elementos da história antiga portuguesa. Exatamente. A nossa intenção é que, sendo um projeto inovador, já vem de trás. Ou seja, o meu marido tinha desde criança gosto por brinquedos e desenhar brinquedos. E também nós temos a preocupação com a vertente, além de ser a vertente lúdica, mas também com a vertente educativa da história. Ou seja, a história, neste caso a história portuguesa, é bastante rica. Temos muitos monumentos, castelos, e nós pretendemos, ao dar a oportunidade às pessoas poderem montar o puzzle, temos uma pequena história, portanto, dos castelos ou dos COS, para levar as pessoas, a estimular a curiosidade, fazer com que elas tenham curiosidade em saber um pouco mais de determinado produto. Sim. Ou até mesmo visitar alguns destes monumentos. É verdade. E a coleção já tem muitas peças. A Gabriela também faz parte da divulgação desta marca. Faço parte da equipa é verdade. Da Done for Talent, sim. A minha função aqui é ajudar a chegar ao maior número de pessoas. Este produto completamente inovador e que tem... que tem uma finalidade importante, eu acho, hoje em dia, que é, além de aumentar o conhecimento, estimular, como disse aqui a doutora Flora, o convívio em família, não é? Que hoje em dia, devido ao que nos une, à internet, etc., as pessoas acabam de estar um pouco sozinhas e, ao criar, ao produzir um produto destes, cria o bem-estar, não é? Sim. Porque a pessoa é um momento de relaxamento, cria o convívio. Cria o convívio e aumenta o conhecimento, porque ao fazer um castelo desperta também a curiosidade de ir saber a história desse castelo, não é? E então estamos aqui a falar dos nossos monumentos, mas... E vemos aqui um exemplo, um vídeo de como é montar um destes puzzles. E como dizia eu lá em casa com os meus filhos, também tenho este prazer em montar puzzles, mas às vezes sinto esta dificuldade do tipo de material que é utilizado. Nem sempre é fácil ir montando, ou é porque as peças dobradiças, algumas se vão rasgando, outras vão dobrando mais do que deveriam. O material que vocês utilizam aqui é algo diferente, não é habitual ver? Não é habitual. Nós optamos por este material, que se chama, portanto, é a EVA. Sendo um material macio, também tem alguma rigidez. E ao contrário de alguns problemas que possam existir, por exemplo, peças em madeira ou em contraplacado, que
depois de serem montados uma e outra vez, as peças ganham alguma folga. Com este material não acontece. Apesar de ser flexível, é ser rígido e também tem a capacidade de voltar ao seu estado anterior. Portanto, é uma peça, portanto, peças, é um material que pode ser montado e desmontado várias vezes, sem ter este problema da folga. E não parece haver dificuldade também. Não é É difícil. uma montagem orientada, não? Não, é a montagem orientada, vêm as instruções no interior da embalagem. O produto é extremamente leve, embora não dê a sensação de ser madeira e ser pesado, não, é um produto extremamente leve. Portanto, para quem viaja e que gosta de levar lembranças, no caso a Portugal, mas a empresa tem outras possibilidades, não é? Sim. Não é? De criar lembranças também de outros países lusófonos, não é? A verdade é esta, neste momento são estas duas coleções com vários castelos. Aqui estamos a ver o de Santa Maria da Feira, a Torre de Belém, mas há muitos outros. Exato. Nós temos também temos a intenção de criar outros castelos, por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos, que ainda não existe, o Castelo de São Jorge, o Castelo de Almodóvar, que também é bastante... é muito bonito. O Castelo de Leiria, o Castelo de Silves. Portanto, faz parte, temos a intenção Mas há disso. outros, a ideia é continuar a... Exatamente, nós vamos continuar a criar, mas, ou seja, num leque de monumentos tão bonitos, são tantos, nós tivemos que, para já, para já começar com alguns. O critério, acabamos por escolher inicialmente aqueles que são mais conhecidos, que são mais visitados. Fizemos uma pesquisa bastante detalhada sobre isso e optamos para já por começar por estes. Mas a nossa intenção depois como disse a alargar. Gabriela, passar também para outros monumentos de outros países. O teu país, por exemplo, Angola. Exatamente. Sendo produtos, castelos aqui de Portugal, monumentos portugueses. Aliás, os nossos países também, eu sou da Angola, Gabriela nasceu em Moçambique. Existem outros monumentos que também são interessantes e que nós não temos e a história não é contada. Sim. E gostávamos ou seja, alargar este leque de produtos, ou seja, também alargar fronteiras e ter este tipo de ofertas. Por exemplo, em Angola existe a cidade de Mbanza Congo, que foi há pouco tempo eleita como património da Unesco. Mas deixa-me ir até ali e eu gostava de mostrar, assim, muito rapidamente, o COS, por exemplo, porque eu até ouvi dizer que ele tem estas rodas que permitem depois andar, sim. Olha aqui. Uau! Feito para a funcionalidade também. Exato. Eu acho que as crianças devem gostar bastante. Sim. Se eles tiverem alguns bonequinhos assim mais pequenos, podem pôr lá dentro, sentadas no banco. Sim, estimular também a criatividade delas. Uau, muito bonito. E também adultos. Pois é, eu acho que achar uma graça. Passar tempo em família para montar um destes puzzles. Uau, é verdade. A marca chama-se Bifan. Exatamente. É a marca que criaram para dar a conhecer os produtos. Exato. Mas e depois daqui há planos de outros brinquedos do género? Sim, para além dos puzzles. Para além destes puzzles que são mais ligados à história, também faz parte já dos nossos planos criar também alguns jogos que estejam ligados à matemática. Porque a matemática é sempre visto como uma disciplina pesada, aborrecida. E então é a nossa intenção também criar este tipo de jogos que estimulam, portanto, o gosto pela matemática. Eles brincam e ao mesmo tempo aprendem. E ao mesmo tempo, exatamente, estão a aprender de forma divertida. Aliás, quando nós estamos a aprender um tema que para nós é divertido, a aprendizagem torna-se mais fácil, não é? E então queremos fazer isto de uma maneira lúdica, brincando com os nossos puzzles, que eles também possam então aprender de
forma lúdica, engraçada. E acaba por ser por rapaz e rapariga ao mesmo tempo, não há aqui Não há. só para os rapazes, por exemplo, os coxas, acho que as meninas virem assim, por exemplo, uma carruagem destas faz lembrar as princesas, Com as estas rainhas. princesas, pois é. Exatamente. O sonho, não é? Sim. O sonho. Disseste há pouco, o teu marido faz parte deste projeto. Sim. O meu marido faz parte deste projeto. E ele foi buscar essa competência, tu disseste também é ligado ao ramo industrial, Exatamente. ao desenho por computador. Sim. Nós conhecemos-nos em Angola, então em 2016 acabamos por regressar a Portugal e depois começamos a pensar no que é que nós poderíamos criar, ou seja, que fosse o casamento também das nossas competências de um e do outro. Ele tem experiência, tem muita experiência profissional em empresas de indústria. Ele é engenheiro. Portanto, e também já tinha conhecimentos de AutoCAD. Então foi daí que nós pensamos, olha, então por que não criar produtos feitos por nós e pôr a funcionar um projeto em que nós dois nos revíamos. Então é assim que nasceu a Land for Talent. É verdade. E, por exemplo, o Castelo de Santa Maria da Feira, eu creio que o próprio Castelo também já aceitou este produto para ser à venda no espaço. Exatamente. Aceitou e, portanto, está à venda no Castelo de Santa Maria da Feira. Assim já sabem um dia que vão visitar este monumento, poderão também sair com uma recordação. Neste momento as vendas são online? Sim, neste momento temos a nossa loja online, temos também o Facebook, é a partir destas duas plataformas que nós temos os produtos disponíveis. E como é que tem corrido? A aceitação tem sido boa. O primeiro produto a sair ao mercado foi o Castelo Santa Maria da Feira. Portanto, temos agora a Torre de Belém e os coches que vamos iniciar as suas vendas, mas a aceitação tem sido boa. A empresa é recente. Sim. A empresa é muito recente, acabou de nascer, mas já tem uma história. Sim. Exatamente, então está a correr bem para o tempo que tem. Mas a divulgação também é importante, creio que haverá... É fundamental e hoje em dia a internet é o meio ideal para divulgar. E o link é fácil, é www.don4talent, não é? Sim. Onde tem muita informação sobre o tema, sobre a história, não é? E nesta primeira fase é onde estamos dedicados a vender e, evidente, no terreno, como disse a doutora Flora, também terá à venda nos monumentos, nomeadamente o Castelo Santa Maria da Feira, Torre de Belém, entre outros, não é? Vão anunciando também os novos produtos? Ainda este ano haverá outras novidades? Para este ano, a nossa intenção é primeiro consolidarmos com estes produtos que agora existem e também alguns que eu mencionei, ou seja, o Castelo de São Jorge, o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de Leiria, entre outros. Ou seja, temos uma lista no nosso site. No futuro iremos lançar aqueles produtos. Para já ainda estamos direcionados nestes que já existem e na lista dos castelos que estão na nossa página. E depois também vamos então lançar outros. E já agora, só para ajudar, ainda há pouco tempo acabámos de fazer um concurso no Facebook, não é? sobre dois dos nossos produtos. Portanto, também alertar as pessoas que estejam atentas, porque de vez em quando há concursos e a pessoa ganha um puzzle, não é? Os preços são também muito competitivos, são muito competitivos. Temos que pensar que é uma microempresa em que temos tudo aqui concentrado, o saber fazer, a criatividade, o material, portanto, tudo é feito em Portugal, não é? E os preços é um produto português, os preços estão muito competitivos. Qualidade é excelente, com um preço muito competitivo. Como é que foi para ti, Flora, também agora viraste para este ramo? Eu sei que tu tens muita experiência na área de desenvolvimento. Em Angola trabalhaste com agências das Nações Unidas. Foi assim um mundo diferente?
não foi assim, portanto, tão diferente, não é? Como este é um projeto que também tem a parte da história, não é? E eu desde cedo tive interesse pela parte histórica, ou mesmo da África, virar-me, neste caso, para este novo desafio não foi complicado, porque como também está ligado à história. E eu acho que nós, em termos históricos, nós não estamos sós, não é? Nós não estamos sós. E as histórias, aonde quer que elas tenham acontecido, não é? Nós podemos sempre tirar alguns exemplos para nós. Agora é a história de Portugal, não é? Mas também, portanto, com a história de Angola, também podemos fazer castelos. Por isso, não foi complicado. Mas digo isso, o trabalho mais direto com as pessoas, com a comunidade em si. Trabalhaste com a Unicef, trabalhaste com o PNUD. Sim. E é um trabalho que eu gosto imenso de fazer. Não quer dizer que não possa ter este projeto continuar em paralelo com Sim. a área de cooperação para o desenvolvimento. Aqui com na Namíbia, creio. Exato, sim. Aqui foi uma viagem que fiz para a Namíbia. Então, E cruzaste-te com... e cruzei-me com estas senhoras que estavam lá a vender algumas peças de artesanato. Pertencem a algum grupo? Não. Sim, estas são as mulheres Wimba da Namíbia. Exatamente. E que elas, cabelo que costumam pôr o barro vermelho. Sim, costumam pôr o barro vermelho e fazem muita questão de, portanto, continuar a preservar a sua cultura. Sim. Se bem que, por causa do turismo, não é? Está já um bocado também, acho eu, desvirtuada. Sim, é verdade, por mais que elas tenham e também têm que ter algum meio de subsistência, então aproveitam para tirar fotografias então foi num destes momentos, porque eu não sabia quando é que iria poder voltar para a Namíbia, então aproveitei a registar. Um momento, é verdade. Mas também tiveste experiência em trabalhar na questão do género. Exatamente, sim. Também tive essa experiência no PNUD, em Angola. Fui ponto focal do género e, portanto, elaborei o relatório da evolução do género do nosso escritório, neste caso em Angola, e também dei formação sobre equidade de género no quadro das organizações às chefias intermédias do Banco de Poupança e Crédito de Angola. Aqui na Etiópia. E aqui na Etiópia foi uma formação no escritório regional, foi uma formação na área da comunicação. Convidaram-me, portanto, para fazer a formação e foi uma excelente experiência lidar com pessoas de várias partes da África. Ou seja, concentrarmos num só local, então foi bastante interessante. É bom conhecer também, não é? Outros contextos, outras culturas. E há culturas tão ricas, não é? É verdade. Então ajuda-nos a alargar também alguns horizontes. Uau! E era bonito ver tantos monumentos também do continente africano representados desta forma. Sim, Uau. sim. E há de acontecer. Nós ficamos à espera. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada por nos darem a conhecer a BeFund e todos estes brinquedos maravilhosos. Obrigada pelo convite. Obrigada e até breve. Sexta-feira é sinónimo de